Oi pessoal, meu nome é Camila do Camila Passador e Handmade e hoje eu trouxe para vocês o passo a passo deste lenço lindíssimo aqui. Os lenços e bandanas estão super em alta, super na moda, tanto para usar na cabeça, quanto para usar também no pescoço ou acessório na cintura. Então eles estão bombando, tem vários diversos tipos de lenços, eu já trouxe para vocês também aquele lá, que é de square, de margaridinhas. E eu queria trazer para vocês um motivo que realmente eu me apaixonasse, que fosse fácil, que ficasse lindo, despojado e ao mesmo tempo muito delicado. E eu gostei muito aqui dessa opção que eu trouxe para vocês. Então vou ensinar o passo a passo de forma detalhada para que vocês consigam fazer aí o de vocês. A trama é lindíssima, como vocês podem ver aí, ele de diversas formas sendo utilizado e é um motivo realmente que eu me apaixonei. É isso, se vocês já gostaram, deixem aqui nos comentários, já compartilhem esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar, não se esqueça de deixar o seu like e, é claro, se inscreva aqui nos canais caso você ainda não seja inscrito em todos os meus canais. E é isso, bora fazer! Para este trabalho, vocês podem usar o fio de preferência de vocês, pode ser qualquer tipo de fio, vocês só precisam ajustar a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Aqui eu estou utilizando o Cisne Natural Algodão 6 cabos da Cisne Linhas Corrente, que é um fio 100% algodão, o tex dele é o 465 e a agulha que eu estou utilizando para ele é a agulha 3,5. E este fio é um fio bem macio e gostoso, e esta cor que eu estou utilizando é a cor 144. Também vamos precisar de uma tesoura para corte e eu gosto de utilizar para os acabamentos uma colinha de secagem rápida, que eu estou utilizando a cola Pega 1000, a cola universal. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, então vou laçar sobre o meu dedo. Vou passar a agulha por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer aqui para cima, dar uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar por dentro desta laçadinha na minha agulha. Feito meu anel mágico, agora eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz as 5 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto duplo, ainda dentro do anel mágico. Então, laço e laço de novo. Dentro do anel mágico, eu vou puxar a primeira laçadinha, trazer para cima. Estou com as 4 laçadinhas aqui na minha agulha. E agora, eu vou tirando de 2 em 2. Então, laço, tiro 2. Laço, tiro mais 2. E laço, tiro mais 2. Vou fazer agora 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, mais um ponto alto duplo, laço 2 vezes, coloco dentro do anel mágico, trago a laçada para cima e vou tirar de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Vou fazer mais 2 correntinhas, 1 e 2, mais um ponto alto duplo, laço 2 vezes, venho dentro do anel mágico e vou tirar de 2 em 2. Tiro 2, laço, tiro 2. Vou fazer agora 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, mais um ponto alto duplo, laço 2 vezes, venho dentro do anel mágico e vou tirando de 2 em 2. Mais 2 correntinhas, 1, 2 e um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, venho dentro do anel mágico, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Temos aqui a nossa primeira carreira. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui do anel mágico e vou puxar para que ele se feche. Fechei aqui, tenho aqui
a minha primeira carreira, que fica desta forma aqui. E agora, nós sempre trabalharemos com ponto alto duplo. Então, sempre que a gente for fazer esses pontos, nós vamos trabalhar com pontos altos duplos. Nosso trabalho inteiro é feito com pontos altos duplos. Para iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer as correntinhas equivalentes a esse ponto aqui final e as correntinhas também. Então, nós vamos começar a nossa segunda carreira com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, ó, para o lado de dentro, laço 2 vezes e vou começar a fazer os meus pontos altos duplos dentro do meu segundo lequinho. Então, vou pular esse espacinho que eu tenho aqui, vou vir aqui dentro desse segundo lequinho e aqui eu vou fazer 7 pontos altos duplos. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais uma, laço, tiro mais uma, fiz meu primeiro ponto alto duplo aqui dentro do meu lequinho. E vou fazer no total 7. Então, meu segundo, meu terceiro ponto alto duplo, o quarto, o quinto, sempre tirando de 2 em 2. Começo com as 2 laçadas e vou tirando de 2 em 2. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Então, 7 pontos altos duplos dentro deste segundo lequinho, que é o lequinho maior que a gente tem. Vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Aqui no meio desse lequinho, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Então, venho aqui no meio, ó, no meio do lequinho. E vou fazer um ponto alto duplo. Mais 2 correntinhas, 1, 2, e agora vou fazer novamente os 7 pontos aqui dentro desse próximo lequinho. Então, 1, 2, 3, opa, abri o meu fiozinho. 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos duplos, agora 2 correntinhas, 1 e 2, e agora eu vou fazer um ponto alto duplo na quarta correntinha que nós fizemos para início. Então, aqui quando a gente também começou com 6 correntinhas. Então, aqui agora a gente vai fazer um ponto alto duplo na quarta. Se vocês ficarem com alguma dúvida, dá uma viradinha nela assim para conseguir ver, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Aí, tem as 2 últimas aqui, que é equivalente ao espaço. Então, aqui na quarta, eu vou laçar 2 vezes e vir na correntinha. Quando a gente pegar nessa correntinha aqui de canto, uma dica importante para vocês é que vocês não peguem só nessa alcinha aqui da ponta, ó, para não ficar abrindo. Então, sempre a gente vai pegar deixando as 2 partes da correntinha lá para dentro, lá por cima da agulha. Então, ó, pega essa pontinha aqui de baixo, ó, joga o fiozinho lá para trás, porque assim as 2 alcinhas da correntinha vão ficar sobre a agulha, meu ponto não vai ficar abrindo. Então, fica um trabalho mais bonitinho. Então, ó, peguei aqui, deixei só uma alcinha para cá e as outras 2 da correntinha para cá. E aqui agora eu vou fazer o ponto alto duplo, encerrando essa carreira. Então, ficou assim.
Essa é a nossa segunda carreira. A partir da minha terceira e da quarta é somente repetição. Nós vamos intercalar daqui para frente entre a terceira e a quarta carreira. Então, muita atenção agora para a terceira e a quarta, e a gente só vai intercalar depois entre as duas. Então, para início, toda vez que eu começar agora as carreiras ímpares, que é no caso a terceira agora, nós vamos fazer sempre dessa forma. Nós vamos começar com as 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou virar aqui para dentro. Aqui agora eu vou fazer vou laçar a minha agulha para fazer o ponto alto duplo, vou laçar 2 vezes, vou vir aqui dentro desse espacinho que eu tenho. Aqui eu vou fazer um lequinho com um ponto alto duplo, então começo aqui com um ponto alto duplo. Então, o primeiro ponto que eu faço é aqui dentro desse espacinho, tá? Agora, eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, mais um ponto alto duplo, aqui dentro desse espacinho. Fiz o ponto alto duplo, vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Vou fazer 3 pontos altos duplos, laço 2 vezes, e agora aqui sobre esses 7 pontos que nós temos, nós vamos trabalhar aqui nos pontos do meio. Então, nós vamos pular os 2 primeiros, então, ó, 1, 2, pulo eles, venho no terceiro, vou pegar aqui na cabecinha do terceiro ponto. Então, ó, pegando essas 2 alcinhas da cabecinha. Aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Aqui, então, sobre o terceiro ponto. Sobre o quarto ponto, eu vou fazer outro, então, o ponto do lado, também pegando na cabecinha de ponto. Mais um ponto alto duplo. E sobre o quinto ponto, também vou fazer um ponto alto duplo. Então, sobre esses 7 que a gente tem aqui, a gente vai fazer esses 3 bem no meinho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Vou laçar 2 vezes e vou fazer um lequinho sobre esse ponto que está sozinho aqui, na cabecinha dele. O meu lequinho vai ser como? Primeiro, eu vou fazer o ponto alto duplo. Então, primeiro eu faço um ponto alto duplo aqui. Vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, mais um ponto alto duplo aqui dentro. 2 correntinhas, 1, 2, mais um ponto alto duplo, todos dentro do mesmo lugar, dentro desse ponto que está aqui sozinho. Sempre na cabecinha de ponto. Ponto alto duplo. Agora, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e mais um ponto alto duplo dentro do mesmo lugar. Então, ficou assim, meu lequinho aqui do meio. Ele vai ficar assim. Com 4 pontos altos duplos. Aqui eu tenho 4 correntinhas, aqui no meio 2 e aqui 4. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, já estou novamente sobre os 7 pontos. Aqui nos 7 pontos, a gente repete, fazendo o ponto alto duplo, pulando os 2 primeiros pontos, 1, 2, trabalhando aqui no terceiro, na cabecinha de ponto, e fazendo os 3 pontos altos duplos. Então, agora, no próximo ponto, mais um ponto alto duplo. E no próximo, mais um ponto alto duplo. Ficando aqui os meus 3 pontos altos duplos. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e aqui dentro do vão, vou fazer aquele lequinho com um ponto alto duplo, ó, dentro do vão. Então, com um ponto alto duplo, 4 correntinhas, 1,
2, 3, 4, mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas, uma, duas, e outro ponto alto duplo sobre a quarta correntinha. Então, ó, puxa um pouquinho mais pra cá, vou achar onde é a quarta. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui é a quarta, deixo a alcinha aqui pra baixo, ó. Pego só uma alcinha, jogo a minha agulha lá pra trás e aqui começo a fazer o ponto alto duplo final. E está ficando assim. A nossa terceira carreira encerra dessa forma. Então, ó, a gente repete, faz exatamente o que a gente fez desse lado, ó, como se dividisse ao meio, a gente faz exatamente o que a gente fez desse lado do outro lado. E fica bem certinho. Agora, nós vamos fazer a nossa quarta carreira. Nós vamos começar aqui, então, com 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas as nossas carreiras pares vão ser desta mesma forma. Vou virar o meu trabalho, vou laçar 2 vezes, vou pular esse primeiro lequinho, ó, reparem que a gente tem 3 aqui na pontinha, 3 lequinhos. 1, 2 e 3. Eu vou pular este primeiro, vou vir neste daqui do meio, que é o maior, e vou fazer aqui dentro os 7 pontos altos duplos. Então, vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, vou fazer um ponto alto duplo em cima do ponto aqui do meio dos meus 3. Então, na minha carreira ímpar, eu vou ter esses 3, e na minha carreira par, eu vou fazer um ponto sozinho sobre esses 3. Então, venho aqui e faço um ponto alto duplo sozinho. Fiz ele sozinho aqui, vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, laço 2 vezes, vou pular esse próximo vão e vou vir aqui nesse lequinho maior. E aqui dentro desse primeiro vão, nós vamos fazer os 7. Então, 1. Fiz aqui dentro os 7 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, vou laçar 2 vezes, fazer um ponto sozinho aqui no meio, ó, aqui no meio, logo depois que eu fiz os 7 pontos, no próximo vão, eu vou fazer um ponto alto duplo sozinho. Mais 2 correntinhas, 1 e 2, e os 7 pontos aqui dentro do próximo espacinho. Fiz aqui os 7 pontos altos duplos, então aqui, ó, eu já estou no meio, está ficando assim. E agora, eu vou fazer as 2 correntinhas, 1, 2, laço 2 vezes, sobre o ponto do meio dos 3 pontos, então, pulo o primeiro, ó, pulo o primeiro vão, pulo o primeiro, e aqui, sobre o ponto do meio, no segundo, eu vou fazer o ponto alto duplo, 2 correntinhas, 1, 2, laço 2 vezes, aqui sobre este vão, vou fazer agora os 7 pontos altos duplos. 7 pontos altos duplos aqui dentro. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vamos finalizar aqui com um ponto alto duplo sobre a quarta correntinha. Então, 1, 2, 3, 4,
Aqui na quarta, eu faço ponto alto duplo. E ficou assim a nossa quarta carreira. E aqui, gente, é repetição agora dessa terceira carreira e da quarta carreira. Sempre nas carreiras ímpares, nós vamos ter esses pontos aqui, que são esse lequinho aqui, que é ponto alto duplo, os 4 correntinhas e o ponto alto duplo, e que vai acontecer sobre os vãos. Sobre os 7 pontos altos da carreira anterior, são os 3 pontos altos duplos. Sobre aqui o meio, onde a gente tem esse ponto sozinho, vai acontecer aqui os 4 pontos altos que vão formar aqui esses vãos, esses 3 vãos que nós temos aqui. Aí, nós vamos ter aqui, novamente, repetindo aqui, sobre os 7 pontos altos, os 3 pontos altos e o lequinho aqui no vão. Nas carreiras de número par, nós vamos sempre ter os 7 pontos e um ponto sozinho, 7 pontos, um ponto sozinho. Então, sempre repete, ó, lequinho, 3 pontos, lequinho, 3 pontos, lequinho, e a finalização sempre acontece com ponto alto duplo ou com as 6 correntinhas iniciais. Então, a gente finaliza sempre com ponto alto duplo e sempre começa com as correntinhas, 6 correntinhas iniciais. E nas carreiras pares, a gente sempre tem aqui, ó, os 7 pontos e um ponto sozinho. 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1. Então, sempre vai ser dessa mesma forma. Iniciando aqui a nossa quinta carreira, a gente começa aqui com as 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vira. Então, estamos na carreira de número ímpar. Então, a carreira de número ímpar, ó, laço 2 vezes, ela começa já com um lequinho aqui nesse primeiro vão. Então, aqui nesse primeiro vão, eu já faço um lequinho, que tem o ponto alto duplo, tem as 4 correntinhas e mais o ponto alto duplo dentro do mesmo lugar. Faço 2 correntinhas de separação, 1, 2, já tenho aqui os meus 7 pontos de novo. Então, aqui sobre os 7 pontos, são sempre os 3 aqui no meio, pulando os 2 primeiros lá, trabalhando o ponto alto duplo, 3 seguidinhos nos pontos aqui do meio. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só voltar lá para o início. Toda vez que a gente tiver aqui os 7 pontos, são os 3 em cima. Faço as 2 correntinhas de separação. Aqui, sobre esse ponto sozinho, eu vou fazer o lequinho. Então, em cima do ponto sozinho, eu faço o lequinho. Aqui na ponta, a gente faz no vão. E aqui em cima desse, quando a gente tiver um ponto só sozinho, a gente vai fazer o lequinho. Então, com 4 pontos, ou 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, laço 2 vezes e o lequinho. Agora, aqui, 2 correntinhas de separação, 1, 2, e pulo os 2 primeiros pontos do 7 e faço os 3 pontos altos duplos juntos aqui. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. E cheguei aqui no meio do trabalho, onde eu tenho aquele ponto sozinho. Aqui no meio do trabalho, eu vou fazer aquele leque que tem um ponto alto duplo, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, o ponto alto duplo, as 2 correntinhas, 1, 2, mais um ponto alto duplo, sempre no meinho é igual. 4 correntinhas e o ponto alto duplo. Então, a de ímpar,
sempre vai ser assim. E a de par sempre vai ser um sozinho sobre esse lequinho aqui. Vou fazer as 2 correntinhas, 1, 2. Estou aqui sobre o 7. Então, pulo os 2 primeiros, venho aqui no terceiro. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, 1, 2, sobre o ponto que está sozinho. Vou fazer aquele lequinho com um ponto alto duplo, 4 correntinhas, 3, 4, mais um ponto alto duplo, 2 correntinhas, 1, 2, pulo os 2 aqui do 7, 1, 2, venho no terceiro, e aqui eu faço os 3, 1, 2, 3. 2 correntinhas, 1, 2, repito o lequinho aqui dentro desse vão, então, no final e no começo, opa, é o ponto alto duplo. Dentro do vão, 1, faço as 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, mais um ponto alto duplo aqui dentro, 2 correntinhas, 1, 2, e um ponto alto duplo para finalizar sobre a 4ª correntinha. 1, 2, 3, 4, essa daqui. E finalizo aqui com um ponto alto duplo. Então, ficou assim. Estão vendo que foi só repetição dessa carreira aqui, dessa próxima? A única diferença é que a cada carreira que a gente faz, a gente vai ter um a mais. Então, a gente vai ter, aqui a gente tem, ó, um bloquinho aqui de 7. Aqui na próxima de número par, a gente tem 2 bloquinhos de 7. Na próxima par, a gente vai ter 3 bloquinhos de 7. Mas sempre a forma como a gente trabalha sobre cada bloquinho e entre os bloquinhos são exatamente da mesma forma. A mesma coisa nas carreiras ímpares. Então, aqui a gente tem o lequinho e os 3 pontos. Sempre no meio também é igual, os 4 pontos e os 3 vãos. Então, sempre repete. Aqui a gente tem o conjuntinho contando pelos bloquinhos de 3, ó. Eu tenho lequinho 3, lequinho 3. Aqui eu já tenho um em cada bloquinho de 3. Na próxima, eu vou ter 2. Um aqui, de cada lado, tá? Estou dizendo aqui como se estivéssemos contando aqui no meio, ó. Separando pelo meio. Então, ó, 2 desse lado, mais 2 desse lado. Então, a gente sempre repete aí as próximas carreiras. Então, ó, vou mostrar um já pronto para vocês verem que foi só repetição. Quando chega aqui, ó, na última carreira, a gente sempre tem, ó, contando aqui pelo meio, separando aqui pelo meio. A gente sempre tem um a mais. Então, ó, aqui a gente começou com 1, aqui a gente teve 2, aqui a gente teve 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6. A mesma coisa dobra para o outro lado. É sempre repetição da carreira par e da carreira ímpar. Vocês continuem aí evoluindo o de vocês. O final fica desta forma aqui, ele completinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês voltem a carreira ou na par ou na ímpar. Eu subi um total aqui de 11 carreiras, então contando desse bloquinho aqui maior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e eu finalizo com esse último aqui, que é o vazado. Então, aqui eu subi no total 11 carreiras. Eu vou falar para vocês quanto deu em centímetros com este fio e a agulha que eu estou utilizando. Aqui deu 23 centímetros, 23 por 47.
Porém, agora aqui ainda a gente vai incluir a última carreira, por isso que eu não vou fazer mais outras carreiras para que ele não fique tão grande. No tamanho que eu quero, essas 11 carreiras é o suficiente agora para a gente fazer a borda. Se vocês quiserem maior ou menor, é somente parar antes, por exemplo, se vocês fizerem para uma cabeça infantil, vocês podem parar antes, subindo aqui em quantidade ímpar, para a gente sempre finalizar nessa carreira que a gente tem os 3 e o Vzinho. Então, a gente precisa finalizar nessa carreira para fazer o fechamento, fazer a última carreira como a gente vai fazer agora. Agora aqui para começar a nossa borda, a nossa última carreira, nós vamos subir 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui dentro do lequinho, onde nós estávamos trabalhando esses 7 pontos, nós vamos incluir 10 pontos altos duplos. Nós vamos pular esse espacinho, então eu laço 2 vezes, venho dentro do lequinho, e aqui eu vou incluir os 10 pontos altos duplos. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. E eu vou incluir aqui 10 pontos altos duplos. Terminei os 10 pontos, venho aqui no ponto do meio e aqui no meio, então, pulo o primeiro, ó, pulo o vão, pulo o primeiro ponto dos 3 pontos altos e no segundo eu vou fazer um ponto baixo, prendendo então aqui a ponta do meu leque. Venho direto já pro próximo lequinho, então, pulo este vão, venho pro próximo lequinho e faço os 10 pontos altos duplos aqui dentro também. Finalizei os 10 pontos altos duplos, pulo o vão, venho sobre os 3 pontos altos e no ponto do meio, novamente eu faço um ponto baixo. Então, façam aí o de vocês até chegar aqui na pontinha, na quina, que eu vou fazer junto com vocês. Cheguei aqui no meu topo, na minha quina. Então, aqui nós vamos trabalhar dentro desses lequinhos também. Nós temos 1, 2, 3 lequinhos. Só que dentro deste primeiro lequinho, nós vamos incluir apenas 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos duplos. E agora, nós vamos fazer um ponto alto no meio aqui dos lequinhos, então, nós vamos encaixar ele aqui no meio. Então, eu laço, faço ponto alto normal, sem ser duplo aqui. Ponto alto. E aqui dentro agora desse triângulo aqui do lequinho do meio, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos. Então, 1, 2... e 3 pontos altos duplos, um ponto alto aqui sobre esse ponto que nós temos aqui entre os leques, ponto alto. E agora aqui sobre este lequinho aqui da ponta, nós vamos incluir os 8 pontos altos duplos, igual nós fizemos aqui. Então, nós ficamos aqui com 8 pontos altos duplos, um ponto alto normal sobre o mesmo ponto aqui entre os lequinhos, mais 3 pontos altos duplos, um ponto alto normal sobre esse ponto aqui e mais 8 pontos altos duplos aqui dentro deste lequinho. E depois que a gente terminar aqui essa quina, nós vamos continuar fazendo exatamente, nós fizemos aqui igual deste outro lado, até a nossa pontinha. Cheguei aqui ao final, então aqui, onde nós temos a última argolinha aqui do nosso leque, nós vamos fazer um ponto alto duplo sobre a quarta correntinha. Então, 1, 2, 3 e 4. Exatamente como nós finalizávamos. E vou tirar de 2 em 2 e cheguei ao final. Olha que lindo que ficou. E agora aqui nós vamos fazer o cordão e depois mais uma carreirinha aqui em pontos baixos nessa beiradinha aqui. Então, aqui nós vamos fazer o tamanho do cordão que nós gostaríamos de amarrar. Então, nós vamos fazer correntinhas.
Então, vou fazendo aqui as correntinhas e eu já vou falar para vocês o tamanho que eu vou deixar o cordão da minha bandana. Eu fiz aqui um total de 38 correntinhas, o que me deu em centímetros 19 centímetros. Aqui, se vocês quiserem maior ou menor, vocês podem fazer mais ou menos correntinhas. E agora, independente da quantidade que vocês tenham feito aí, sendo par ou ímpar, nós vamos fazer uma a mais e vamos começar aqui no próximo. Então, vou pular uma, venho aqui na segunda e vou começar fazendo pontos baixos. Venho na próxima, laço, trago para cima, laço e tiro as duas. E vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha até chegar ali na pontinha, e aqui eu vou mostrar para vocês também. Cheguei aqui na ponta, meu cordãozinho ficou assim. E agora aqui na ponta nós temos aqui os vãos, as laterais, que são as nossas finalizações, que são nossas correntinhas e os nossos pontos altos duplos, onde a gente encerrou e começou as carreiras. Então, dentro de 4 pontos que a gente tem aqui, dentro de cada um, nós vamos incluir 4 pontos baixos. Então, venho aqui sobre esse ponto que está aqui deitadinho, eu vou incluir 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4, já venho para o próximo vão e mais 4. 1, 2, 3 e 4. Próximo vão, mais 4. E assim sucessivamente por todos os pontos que a gente tem aqui, cobrindo todos os pontos, passando pelo meio aqui também, aqui nessa pontinha, aqui de cá, só nessa alcinha de cá. E chegando aqui no meio, bem no centrinho, aqui a gente vai fazer um ponto também, um pontinho sozinho aqui. E vamos continuar aqui fazendo o restante dos pontos até chegar ali na pontinha. Cheguei aqui na próxima beiradinha, então ficou assim. Toda aqui a minha volta, depois eu mostro inteiro pra vocês. E aqui na minha beiradinha, já fiz os 4 no último. Agora, eu vou puxar um pouquinho meu fio. Eu vou pegar um fio adicional. Aqui, se vocês forem utilizar o mesmo fiozinho que vocês estão trabalhando, vocês precisam deixar o equivalente para fazer aqui os 38 pontos baixos ou a quantidade que vocês deixaram de correntinha aí. Como eu vou utilizar do mesmo novelinho, eu estou utilizando da parte de dentro e agora eu vou utilizar da parte de fora. Nós só vamos anexar aqui e incluir as correntinhas. Então, aqui, eu vou pegar aqui, pode ser aqui na cabecinha desse ponto que eu tenho aqui, na pontinha. Então, vou anexar aqui um fio, passo a pontinha menor por cima do fio maior, apenas para não ficar abrindo a correntinha. E aqui eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz ali do outro lado. Tem que ser exatamente a mesma. Então, como eu fiz 38, eu vou fazer 38 correntinhas aqui. Terminei de fazer aqui as minhas 38 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha a mais, porque é a correntinha que eu vou fechar. Então, faço uma a mais e puxo meu fio. Aqui eu já cortei, seguro aqui a minha última para não desaparecer meu ponto. E essa última eu vou puxar bem forte, que é a finalização. E aqui eu só vou continuar fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha, pegando aqui no meio da correntinha. Então, ó, bem no meinho, porque assim a gente deixa uma alcinha só para baixo, ó. Venho no meio da correntinha, deixo só uma alcinha para baixo e vou fazendo meus pontos baixos. Então, ó, próxima, só uma alcinha para baixo, as outras duas estão aqui para cima. Dessa forma, a nossa correntinha não se abre. E vamos fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha até chegar lá na pontinha. Terminei de fazer aqui o último ponto na última correntinha, eu só vou laçar, fazer mais uma correntinha, puxar o fio, daqui eu já posso cortar, deixando só um pedacinho para fazer o acabamento, e aí essa pontinha eu vou puxar bem forte para desaparecer essa correntinha. E aí, como eu já tenho outro fiozinho aqui, eu já posso dar um nozinho
Aqui eu não aperto muito nesse primeiro nozinho, para não repuxar a pontinha, e o segundo eu já posso apertar bem. E esses fiozinhos aqui, eu apenas vou esconder aqui dentro para fazer o acabamento. Eu escondo eles aqui, e onde a gente tiver pedacinho de fio, a gente vai fazer esse acabamento. Então, aqui, esse fiozinho só vou esconder por dentro aqui da trama para não aparecer. Então, aqui por dentro dos fios. Se vocês tiverem uma agulha um pouquinho menor, ela ajuda aqui na passagem do fio por dentro. Puxo o fiozinho, passo por dentro. Aqui eu não vou puxar muito a pontinha, só para ele não sair aqui da trama, deixar a trama bem certinha. E aqui é só passar a colinha por baixo do fio. Aqui eu estou utilizando a cola Pega Mil, tem secagem rápida. Eu gosto sempre de colar as pontinhas para deixar esse acabamento bem perfeitinho, para que as pontinhas não fiquem soltando. Então, passo aqui na pontinha e já posso cortar. Corto o fio e essa pontinha eu escondo aqui por baixo desse fiozinho que eu passei. Dessa forma, nem aparece onde a gente fez o acabamento. E a mesma coisa eu vou fazer aonde eu tiver outros pedacinhos de fio para fazer o arremate. Aqui onde a gente começou, aqui onde a gente também anexou o fio. Lenço pronto! Olha como ele ficou lindo, o caimento dele, super fofo, bem aberta aqui a trama, rendado. Para aparecer aqui, se colocar no cabelo, aparecer no cabelo, se colocar a roupa, aparecer um pouco do detalhe da roupa. Ele fica perfeito, gente, ele é bem rendadinho, fica muito lindo. Então, olha, ele ficou assim, por dentro também, fica bem lindo dos dois lados pra gente usar como uma peça coringa mesmo, uma peça bem simplesinha, básica e maravilhosa. Espero muito que o de vocês também tenha ficado apaixonante. Já deixa aqui nos comentários pra mim e compartilha o vídeo com outras pessoas também que possam se interessar. Obrigada por ficarem comigo. Beijos!